Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e nos permita que de alguma maneira nós consigamos ser um instrumento real da sua paz. Que nós consigamos ser os intermediários através dessa veneranda doutrina que nos esclarece, que nos consola. Mas com a responsabilidade que nos cabe, como aqueles que buscam o esclarecimento, buscam a informação. Que nós consigamos sim, não nos colocarmos aqui como os sabichões, os sábios, os professores, porque todos somos alunos e aprendizes de Jesus. Estamos aí temporariamente matriculados nessa escola chamada Planeta Terra. Alunos com sérias dificuldades, onde sinalizamos a nossa rebeldia. E hoje nós buscamos, através das informações trazidas por obras extremamente importantes a todos nós, falarmos um pouco sobre saúde mental e espiritismo, com base em uma obra de um autor chamado Sérgio Lopes, mas principalmente sobre obras balizares como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo começa em doutrina espírita por intermédio do Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz todas as passagens, as lições de Jesus, que são consoladoras, esclarecedoras dentro da problemática humana. Mas para falarmos sobre saúde mental, com base em Espiritismo, nós precisamos buscar entender primeiramente o que somos. E a partir disso, o que realmente nós ocasionamos por conta dos nossos pensamentos. Aquele que existe, aquele que sente, o que realmente vive, é o Espírito. Este é o ser imortal, que é o que somos. Nós ainda vivemos em uma época onde a tecnologia nos impressiona, e isso realmente é necessário, mas vivemos em uma época onde se ainda tem medo de fantasmas, que nada mais são que espíritos desencarnados, ou sem o corpo físico. Todos somos espíritos. Todos aqueles que nós nominamos como santos, anjos, arcanjos, todos esses nomes, esses apelidos que o homem deu por conta da sua cultura, do seu entendimento, do seu pouco conhecimento, nada mais são que espíritos. E o espírito é imortal. Quem realmente sente é o espírito. Quem realmente adoece é o espírito. E o pensamento é a ação mental por si só. Fluxo energético deste que é o ser imortal. É força viva, como nos coloca o Espírito Emmanuel. Transformadora, que pode ser utilizada, bem utilizada ou mal utilizada, de acordo com aquilo que sentimos. E é importante que nós busquemos compreender que os nossos pensamentos, eles estão radicados, que eles partem diretamente daquele que sente. Então um ser mau, um ser ruim, ou ainda imperfeito, se nós entendermos assim, naturalmente terá maus pensamentos. Claro que esta interação, ela nos trará com espíritos amigos, com espíritos mais esclarecidos, moralmente mais evoluídos, naturalmente fará com que nós, através dessa interação, consigamos desenvolver. Mas o quanto é importante buscarmos compreender em doutrina espírita expressões como: me diga o que pensas e eu te direi com quem andas. E isso é extremamente importante para que entendamos. Os nossos pensamentos, eles retratam tudo aquilo que nós trazemos interiormente. Os nossos pensamentos, eles se exteriorizam e eles vão muito além daquilo que compreendemos. Tudo o que existe na questão física, naquilo que nós vemos, tocamos, vivemos, é a expressão material de um pensamento. O que vestimos, os nossos gostos, a nossa vestimenta, as escolhas que fazemos, tudo é a expressão daquilo que sentimos. Tudo é a expressão de uma ideia trazida pelo ser imortal. E aí nós partimos buscando entender por conta do pensamento que a ação do espírito, que a ação mental, ela traz resultados diretos na nossa saúde física. Buscando entender
que forma nós adoecemos? De que forma esses problemas surgem nas nossas vidas e que nem sempre são da existência atual? Por vezes, eles se iniciam em existências anteriores ou encarnações anteriores, em experiências anteriores às quais tenhamos feito escolhas infelizes. Como Kardec nos traz, o homem, nesta condição a qual nós nos encontramos, o espírito encarnado, é um ser trino, revestido, o espírito, o ser imortal, que não tem forma, que não tem sexo. O espírito é essa energia inteligente, esta força que anima o corpo físico, que é esse que nós enxergamos. Mas ele tem um corpo intermediário, semimaterial, fluídico. E este corpo intermediário, ele é muito sensível. E ele sofre todas as ações mentais, repercutem diretamente nesse corpo fluídico. E de tal forma que por vezes nós levamos todas as ações, das mais graves às mais simples, levamos às próximas existências. Porque o espírito traz na sua problemática, por conta da sua evolução, ele traz todas as suas dificuldades. Ninguém nasce adulto, ninguém nasce sabendo, sábio, inteligente. O livro dos Espíritos nos diz que o espírito criado por Deus, e nós não sabemos em que momento foi, pois nós não temos condições para compreender isso, foi criado simples e ignorante, simples, sem conhecimento, simples por conta de não ter tudo o que temos agora na condição intelectual, o espírito, mas na condição de chegar à perfeição relativa, porque perfeição absoluta é somente Deus. E é por conta disso que nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo das nossas vidas. O homem da atualidade, imediatista, isso é ruim de escutar por vezes, ainda imediatista, busca a cura, a solução, as respostas, sem levar em consideração que Deus não é injusto. O que eu possa ter feito para ocasionar os problemas que vivo hoje? O que nós podemos ter feito em outras encarnações, em outras experiências, que nos trazem resultados tão dolorosos agora? Quais são os problemas que enfrentam interiormente? E aí o homem imediatista busca respostas para o agora, para o hoje, na cura física, nas patologias psiquiátricas, psicológicas. E aí nós tomamos por base uma obra chamada O Homem Integral, que é trazida por Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles, que nos explica que o homem vive todas essas dificuldades, e aí fala-se particularmente das questões das doenças, ou das ditas doenças no corpo físico, porque o homem não é integral ainda. O homem não ama na sua plenitude. O homem agora que começa a compreender o que realmente é o amor, e com muita dificuldade. E isso é tão verdade que nós tivemos experiências maravilhosas ao longo dos milênios. E aí nós temos que colocar o nosso divino amigo, Jesus, que são mais de 2000 anos de lições, de ensinamentos, de exemplificação de amor e perdão, e que a humanidade tem muita dificuldade de colocar em prática. A humanidade da atualidade ainda não perdoa. Nós sequer desculpamos uma pequena ofensa, uma fechada no trânsito, uma contrariedade. E por vezes nós nos impressionamos com aqueles mais próximos, com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão. E aqueles desconhecedores podem perguntar, mas por quê? Por que eu não consigo gostar do meu filho, da minha filha? Por que eu não me dou bem com meu pai? Buscando entender a luz da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores da humanidade nos explicam que o Pai, todo sábio, soberanamente justo e bom, nos permite novas oportunidades através do processo reencarnatório. As encarnações são progressivas.
nós naturalmente teremos que estar melhores a cada uma das experiências. Nem sempre conseguimos. Nem sempre amamos. Sequer suportamos por vezes. E se as encarnações são solidárias, e Deus é justo e é bom, Ele nos permite sempre que nós retornemos com aqueles companheiros de passado para novas experiências, um processo de reajustamento. E aí é a oportunidade da reconstrução. E nós nos conflitamos muitas vezes. E aí nós podemos questionar, por vezes sem conhecimento. Mas por que eu vivo essa dificuldade, esta doença, esse problema hoje? Porque conforme nos traz Emmanuel, no livro Consolador, nós estamos temporariamente hospitalizados em um corpo físico. Aqueles espíritos que precisam de uma maneira compulsória viver encarnações expiatórias por conta dos seus graves crimes ou dos seus erros, dos seus delitos, aos quais todos nós temos. Porque a maioria de nós, por conta do que temos hoje desenvolvido a nível de sentimento, nos entendemos como, lamentavelmente, como missionários, como espíritos com determinada responsabilidade. Ainda, lamentavelmente, somos devedores uns dos outros. Nos conturbamos, nos conflitamos em experiências anteriores e retornamos dentro desse processo de reajustamento. E daí as contrariedades, as dificuldades que enfrentamos na vida de relação, no relacionamento interpessoal. E todas essas ações, elas partem do ser inteligente. E as ações do pensamento, ou seja, daquele que gera os pensamentos, que é o próprio espírito, elas são tão graves e tão intoxicantes para a nossa vida, que elas irão se expressar na formação de um novo corpo, em uma nova experiência. Há quem diga que um ambiente se torna pesado, carregado, com energias negativas. Esse ambiente está pesado, está carregado. Levando em consideração, por vezes, dentro do seu pouco conhecimento, que talvez aquelas pessoas, conforme alguns colocam, aquelas pessoas tornaram esse ambiente pesado. Esse ambiente está carregado com energias negativas. Mas nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Que essas energias que circundam o ambiente ou que formam a atmosfera psíquica de um ambiente, elas são geradas, são externadas por nós mesmos. Porque primeiro nós formamos dentro deste campo psíquico, dessa energia que nos envolve, essas toxinas que nós mesmos liberamos. E aí nós fazemos aí uma analogia para que nos fique mais próximo daquele que põe um pneu a queimar, aquela fumaça tóxica, e fica ele segurando aquele pneu. Aquela fumaça, ela vai prejudicar primeiramente a mim mesmo e consequentemente o ambiente. Assim, esse influxo energético, essa ação mental que é o pensamento. Se eu tenho pensamentos ruins, eles estão partindo de mim mesmo, por conta dos meus sentimentos, daquilo que temporariamente eu estou sentindo. E a longo tempo, a longo prazo, esses pensamentos perniciosos, esses pensamentos negativos que partem de mim mesmo, eles naturalmente irão intoxicar a minha atmosfera psíquica. E aí eu espero que por conta de ter esses sentimentos e naturalmente esses pensamentos, que eu tenha um ambiente salutar. Que é muito diferente do que nós encontramos na casa espírita, um ambiente preparado a todos nós. Que é a equipe de benfeitores que assiste o trabalho, que prepara a casa para nos receber em torno das nossas deficiências. E são esses mesmos pensamentos impregnados, carregados dessa energia nociva produzida por nós mesmos, que intoxicam e que prejudicam, que passam para este corpo intermediário, que é o corpo fluídico, semimaterial, chamado perispírito.
Aí nós imaginemos estas toxinas produzidas por nós mesmos, pela ação mental perniciosa ou negativa, há um longo tempo, por muitos dias. E um exemplo prático para todos nós. Basta uma notícia para alguns de nós, uma notícia que nos deixe perturbados, irritados, nervosos mesmo, desequilibrados. Não tem quem não sinta uma dor de barriga por conta de uma notícia ruim? Não tem quem não sinta uma dor de cabeça forte? Atacou a minha enxaqueca. Olha, essa notícia ruim me deu até uma dor de barriga. Isso repercute direto no corpo. Os materialistas ainda acreditam que tudo parte do cérebro. Mas o cérebro é o órgão físico central responsável por todo o comando de todo o corpo. Mas nada mais é, conforme André Luiz, que o gabinete da alma. O centro de comando da alma, do espírito, do ser inteligente. E aí repetimos. Todos os sentimentos partem do espírito do ser inteligente. Então, um espírito com maus pensamentos naturalmente terá uma série de problemas. E quando nós voltamos a esse dito por Sueli Kaldashuber no livro de Obsessão, me diga o que pensas, eu te direi com quem andas. Este corpo fluídico, ser material, ou no nosso campo psíquico, essa energia que nos envolve, ela forma aquilo que é trazido e entendido em doutrina espírita como formas-pensamento. Imagens formam-se à nossa volta nesse campo psíquico, nessa atmosfera à nossa volta. O que os espíritos desencarnados enxergam muito bem. Então, aqueles pensamentos aos quais nós, por vezes, gostaríamos de esconder, e conseguimos esconder uns dos outros, que alguns de nós mais sensíveis talvez só sintam, naturalmente eles são externados à nossa volta. E espíritos que simpatizam com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, se aproximam, se afinizam e por vezes estabelecem uma sintonia por conta da similitude dos nossos pensamentos. Então, mais do que nos intoxicarmos ou intoxicarmos essa atmosfera que nos envolve, essa questão psíquica ou espiritual, nós estamos atraindo para as nossas companhias espíritos que pensam da mesma forma, por conta destas imagens criadas à nossa volta, as chamadas formas-pensamento. Então, entendendo ainda, conforme Jesus nos traz, a cada um segundo as suas obras, isso é muito mais profundo do que a questão dogmática ou religiosa. Isso é ciência espírita. O espiritismo é composto por tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Não basta analisarmos somente a questão religiosa, a questão moral, do desenvolvimento, do aprimoramento do ser, mas a questão filosófica que nos leva a pensar, a não aceitar somente. Porque nós aqui não somos os donos da verdade. É necessário sim discordar. É necessário duvidar. Mas nós não vivemos mais numa época onde simplesmente alguém vem à tribuna, seja na crença que for, e despeja uma série de informações e nós acatamos. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Ela nos aponta caminhos. Ela nos mostra, através da racionalidade, de uma maneira lúcida e racional, quais são os motivos, o porquê de estar enfrentando as dificuldades, por que estarmos aqui, quais são os objetivos, o que a espiritualidade nos espera. Será que estamos sendo castigados por Deus? Será que é assim ainda? Será que é um Deus punitivo conforme trazido por Moisés? Claro que não. Deus sequer perdoa. Deus não tem a necessidade de nos perdoar porque não se magoou conosco. Deus, quando nos criou, e sabendo de todos esses estágios, e que somos espíritos ainda muito infantis, certamente sabia, porque não deve ter se enganado, sabia das nossas deficiências, por conta da nossa imperfeição, do estágio ao qual nós nos encontramos agora. Naturalmente, Deus sabe que espíritos nesse nível evolutivo apresentariam as dificuldades que enfrentamos e que apresentamos agora. Tudo que vivemos, tudo que enfrentamos,
são as consequências ou são o retorno de tudo aquilo que plantamos. Isso não é um castigo da divindade. Diz respeito às suas leis. E aí nós nos socorremos dessa obra, quando ele traz as leis morais e fala da saúde mental, de que forma isso se desenvolve a todos nós. Nós somos naturalmente dependentes uns dos outros. E isso é extremamente importante ao nosso desenvolvimento. Observemos nas questões que dizem respeito ao fator biológico do ser no seu desenvolvimento. A criança, a partir do seu nascimento, até atingir um certo grau de independência, não precisa 100% de atenção dos seus pais, da sua mãe, para a sua alimentação, para a sua vestimenta, para a sua higiene. Isso também vai a todos nós, seres adultos. Isso vai a todos nós, isso transcende por conta da questão espiritual. É importante que despertemos para essas realidades. Nós aqui não somos os donos da palavra, os donos da verdade. É importante, sim, que nós busquemos compreender por que tanta dor. A dor é um mecanismo da divindade para nos despertar, para nos mostrar que algo está em erro, que nos desviamos do caminho, que nos colocamos fora do contexto das leis divinas. Porque senão nós sempre vamos esperar um retorno, passando a responsabilidade da nossa melhora, do nosso progresso, ao companheiro do lado, à casa espírita num todo, aos representantes religiosos, que são seres imperfeitos como todos nós. As igrejas, os templos, a religião num todo, dentro do seu real objetivo, que é contribuir no progresso moral do indivíduo ou do espírito, ela tem esse objetivo. Mas a responsabilidade é do ser. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo agora. Mas isso não é uma acusação, é uma constatação de fatos. E fatos esses que todos nós iremos, se não compreendemos agora, mais adiante iremos compreender. Porque Deus nos quer felizes. O estágio que estamos vivendo agora diz respeito à nossa condição moral. Mas é importante que o espírito evolua, que o homem, na sua condição, que compreenda a importância do seu progresso, que deve ser não somente um progresso intelectual, que se faz naturalmente, conforme o livro dos Espíritos, mas o progresso moral, que ainda está muito aquém. Ainda somos espíritos imperfeitos, mas ainda muito atrasados na moralidade. E sofremos as consequências disso. E isso transcende os séculos. É importante que, assim como os benfeitores da humanidade nos trazem pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que o grande entrave do progresso da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Em proporções diferentes, mas equivalentes, nós somos espíritos ainda orgulhosos e egoístas. E sofremos as consequências disso. Vivemos essas dificuldades e encontramos, se não nos companheiros à nossa volta, nesse relacionamento interpessoal, nesta troca que temos, que não é somente a troca física, não é só a troca social, mas que é também uma troca, uma comunhão mental. Nós nos relacionamos mentalmente, nós trocamos experiências, nós nos influenciamos mentalmente. Então é importante que esses apontamentos façam com que, de alguma maneira, nós comecemos a despertar. Somos todos alunos e aprendizes de Jesus, repito. Estamos todos aí temporariamente vivendo as nossas experiências e somos seres, espíritos que estão vivendo temporariamente experiências materiais. Vivemos esta inversão temporária necessária à nossa condição. Mas precisamos despertar dentro daquilo que nós buscamos como resposta, por vezes como milagre, mas o maior milagre que nós podemos fazer a nós é o progresso moral. É entendermos o que realmente nós somos, espíritos imortais, e que o espírito não morre mais. Quem adoece é o espírito, quem se desequilibra, se desajusta é o espírito.
e que as doenças físicas são as expressões dos seus desequilíbrios. A ciência já prova isso. Nós temos profissionais desta área que já trazem isso dentro da medicina. E aí nós citamos aqui o Dr. Luquezzi, cardiologista conhecidíssimo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E muitos outros médicos que estudam também questões que dizem respeito à essência, ao ser, ao espírito, e que irão se expressar no corpo físico. Quantas experiências, quantas dificuldades nós vivemos. E fechando o nosso trabalho aqui, nós trazemos, dentre muitos exemplos, muitas lições, muitas experiências de Chico Xavier. Chico nos traz uma pequena passagem, onde a senhora, com o filho nos braços, em desespero, chega diante dele. Essa mãe desesperada conta a Chico: Chico, meu filho nasceu surdo, cego, não tem os braços, com um monte de dificuldades, e apresentou alguns problemas e levei ao médico, e agora tu não vai acreditar. O médico diz que para se salvar terão que amputar as pernas dele. O Chico, naquele momento, um tanto de dúvida, fica pensando que resposta darei. Rapidamente, dentro daquela interação que ele tinha, maravilhosa, com o seu benfeitor Emmanuel, Emmanuel se aproxima dele e diz o seguinte: Chico, diga a essa irmã que esse espírito se suicidou nas suas últimas 10 encarnações. E quando no planejamento dessa encarnação ele implorou que lhe tirassem todas as condições de novamente se suicidar e quedar mais uma vez. Nas últimas 10 encarnações. Então, diga à nossa irmã que os médicos estão corretos. Ele terá as pernas amputadas. Por vezes nós não compreendemos os reais motivos da divindade em relação a nós. Quais são os objetivos, o porquê de dificuldades que enfrentamos. Então, quando o desespero nos bater à porta por conta daquilo que nós não entendemos, daquilo que nós não conseguimos compreender ou por vezes sentir ainda, busquemos através da comunhão mental pela prece, da reza, da oração, como aqueles quiserem entender. Busquemos essa vinculação. Os benfeitores dizem que pensar em Deus é estar com Ele. Pensemos nele, porque Deus nos quer felizes. Por pior que seja, por mais desesperador que seja o nosso problema, nós estamos aí vivendo temporariamente as nossas experiências, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas perturbações, que em algum momento foram desencadeadas por nós mesmos. Não é um castigo da divindade, é só um momento ruim. É mais uma página das nossas vidas, o livro das nossas vidas, importante ao nosso crescimento, importante ao nosso progresso. Que a equipe de benfeitores que nos assessora nos mantenha vinculados a esta necessidade de progredir, por mais difícil que seja, por mais desesperados que estejamos, por vezes nos sentimos sozinhos, mas é necessário. Estamos aí para alguns hospitalizados, vivendo as nossas experiências, as nossas enfermidades, espiritualmente falando. Alguns na condição de cativos, aí dentro desta penitenciária, porque vivemos as experiências. Mas que entendamos que a equipe de benfeitores que programou esta experiência nova, mas única, ímpar, que seja presente nas nossas vidas, mas que nós consigamos fazer desta, se não, pelo menos a mais importante, das últimas 10, das últimas 5, porque essa não é a primeira e certamente não vai ser a última, mas que seja proveitosa, que nós consigamos ter êxito nas nossas experiências. E tudo aquilo que nós ainda não entendemos, aquilo que nós não aceitamos, não diz respeito a mim, isso diz respeito a cada um de nós. Somos individualidades. Cada um de nós é um universo. Mas o grande reitor da nossa escola chama-se Jesus.
Ele não nos obriga a nada, não nos impõe nada. Só nos disse o caminho. Pega a tua cruz e me segue, renuncia a ti mesmo. Nós ainda não conseguimos. Nós ainda nos conflitamos. Nós ainda vivemos numa sociedade que está a se transformar, que ainda passa pela transição, mas que ainda é expiações e provas, que ainda não é regeneração. Ainda é um planeta de resgate. Ainda é uma escola onde homens se conflitam, onde ainda existe o assassínio, a corrupção, o crime, a barbárie, porque os espíritos que habitam o planeta ainda são assim. E para que esse mundo seja melhor, não basta simplesmente que venham espíritos melhores para esse planeta, mas nós nos façamos espíritos melhores, através desta mesma integração com esses espíritos. Que nós sejamos gestores de consciências com esses espíritos que vêm sob a nossa responsabilidade, os nossos filhos, alguns melhores, alguns mais adiante, a nível moral, a nível evolutivo, mas que ainda assim, se são os nossos filhos, ainda assim são crianças. E nós, na condição de adultos, temos responsabilidades, como gestores de consciência. Esperamos um futuro melhor, mas ele tem que iniciar sob o nosso teto. Nós ainda vivemos com uma sociedade onde a corrupção faz parte das nossas vidas, onde o homem burla as leis e pensa que está burlando Deus. Somos tão organizados intelectualmente, dentro das nossas leis, dentro das nossas questões, mas ainda precisamos de ditos, de recados tipo, se beber não dirija. E o homem não sabe disso? Claro que sabe. Somos todos responsáveis pelos nossos atos. Então não cobremos da divindade aquilo que cabe a nós. Que nós consigamos ser fortes o suficiente para vencer a nós mesmos. Ora, confia, mas levanta e segue. Que o nosso grande benfeitor, que é Jesus, nos envolva e permita que parte disso nós consigamos introjetar. Não daquilo que eu trago, porque sou tão imperfeito quanto, mas daquilo que os benfeitores trazem a todos nós, que somos todos necessitados do mesmo afago divino. Uma boa noite a todos.